Fala, meu querido, fala, minha querida. Continuação da aula 3, continuação de citologia. Finalizando, essa aula vai ficar menor devido à quantidade menor de organelas. De novo, eu dividi o assunto citologia, essa segunda parte da citologia, né, em citoesqueleto e organelas, em 3, parte 1, parte 2, parte 3, beleza? Para não ficar tão grande, para que vocês possam parar e fazer seus resumos e aplicar bem essas aulas para todo e qualquer tipo de vestibular, beleza? Dando continuidade, uma outra organela não membranosa, trabalhamos lá na parte 1, a primeira organela não membranosa, são duas, a primeira foi ribossomo não membranoso, tá? Aí agora, mais uma organela não membranosa que são os centríolos, nós vamos perceber, animais e alguns vegetais, nem todo vegetal vai chegar a possuir tal tipo de organela que atua na divisão celular, isso mesmo. Como é que a gente trabalha cílios e flagelo? Opa, desculpa. Como é que a gente trabalha centríolo? Ele é também chamado de diplossoma, né? Corpo duplo. Normalmente eles são encontrados em 2 por célula, assim, ó, um reto e outro na horizontal. Eles têm capacidade de autoduplicação, de formação desses microtúbulos que fazem parte de um centríolo. Como é, professor? Veja. A disposição e a composição química são 9 trincas periféricas, com nenhuma trinca no meio e nenhuma dupla, tá, aqui no meio, de microtúbulos, sendo aderidos por adesinas, por filamentos de ineína, outros filamentos proteicos que vão fazer parte da estrutura de um centríolo. São encontrados lá no centrosoma da célula, normalmente eles serão ancorados lá para promover a divisão celular. Porém, em eucariontes, esses microtúbulos, componentes dos centríolos, vão ajudar a formar os cílios e os flagelos. Lembra disso, meu querido, minha querida. Uma diferença é que cílio e flagelo em bactéria são formados pelos ribossomos por um outro tipo proteico, desculpa, que é a flagelina, tá? Então a estrutura física de um centríolo, 9 trincas periféricas com nada no meio, trincas periféricas de microtúbulos, onde a principal proteína é a tubulina, tá? Aqui, ó, a formação das fibras do fuso, onde vão ter os centríolos que vão ancorar no centrosomo para que exista, por exemplo, a separação das cromátides irmãs na anáfase da mitose. Se eu for para a estrutura de um cílio ou de um flagelo, ela é a mesma. São 9 pares periféricos com um par central de microtúbulos, ou seja, atua na formação de cílio e flagelo em células eucariotas, microtúbulos tubulina, participando da divisão celular, na fixação das fibras do fuso aos centríolos para que exista a separação das cromátides irmãs, por exemplo, na mitose. Uma outra organela são os vacúolos, células eucariotas com, por exemplo, participação aqui, ó, de um paramécio, possui um vacúolo do tipo pulsátil, que depende de gasto de energia para expulsar a quantidade excessiva de água que vem a adentrar, por exemplo, em protozoários e algas de água doce. Eles são mais hipertônicos do que o meio, logo há uma tendência, por osmose, de a água entrar. Para evitar a ruptura desta membrana, para evitar, por exemplo, a plasmopetese da célula, esse vacúolo pulsátil gastará energia para retirar o excesso de água, beleza? Então falei aqui, por exemplo, do vacúolo pulsátil. Vacúolo digestivo é quando o lisossomo primário se adere a uma vesícula, por exemplo, de um fagossomo ou pinossomo, transformando-se a lisossomo secundário para digerir o seu interior. Aquilo que sobra, na realidade, durante o processo digestivo, a gente chama de vacúolo digestivo, que é quando tem a transformação de lisossomo primário para secundário. Coloca lá na imagem de lisossomo da aula 2, por exemplo, da parte 2 dessa aula que você está vendo de organelas citoesqueleto. E o vacúolo central, aquela organelona grandona, encontrada em células vegetais, vou trabalhar aqui para vocês, ó. Geralmente esse vacúolo central, além de atuar armazenando o excesso de água, ele, por muitos autores, é considerado também um lisossomo, visto que em seu interior encontramos hidrolases ácidas. Veja, se um tipo de vestibular tentar ludibriá-los se a célula vegetal ela é jovem, se ela é adulta, você, por exemplo, pode definir por grau de espessura de parede celular
ou pela presença e quantidade e tamanho dos vacúolos centrais. Uma célula jovem, a parede celular, ela é mais fina. Possui, por exemplo, somente celulose. Quando ela cresce, ela tem, além de celulose, hemicelulose, suberina, lignina, outros componentes orgânicos, por exemplo, lipídios. E em relação ao vacúolo, geralmente, células jovens têm mais vacúolos, diversos vacúolos pequenininhos. Quando ela está crescendo, eles se aglutinam, geralmente virando um vacúolo só. Às vezes esse vacúolo pode ser maior do que o próprio núcleo. Ele pode ocupar mais de 2/3 do interior de uma célula vegetal. Beleza? Existe também vacúolo de armazenamento, queridos, no nosso tecido adiposo. Vacúolo de armazenamento de triglicerídeo. Logo, cuidado quando uma célula tiver. Olhe, uma célula animal não tem vacúolo. Cuidado, queridos, não tem vacúolo central, que é o vacúolo que existe em células eucariotas vegetais. Só que em células eucariotas animais, podemos perceber o vacúolo digestivo. Em outras células eucariotas, como de algas e protozoários, vacúolo pulsátil. E voltando para a nossa espécie e outros animais, o tecido adiposo possui o vacúolo de armazenamento de triglicerídeo. Beleza? Então, trabalhando para vocês, centríolo, que é bem decoreba, a formação de cílio e flagelo. E agora, presença dos tipos de vacúolos. Citem nos diversos tipos de vacúolos e onde eles são encontrados, quais as células que eles serão encontrados. Beleza? Mais à frente, vamos perceber os peroxissomos, que juntos ao retículo endoplasmático liso, vamos encontrar em grande quantidade, por exemplo, nos rins, no fígado, atuando na desintoxicação. Baixe essa aula, baixe os slides, imprima ou então vá tirando foto e veja as principais características desse peroxissomo. Pré-vestibular, ele é colocado diretamente em desintoxicação e beta-oxidação, que eu coloquei para vocês aí. Beta-oxidação junto lá, por exemplo, com mitocôndria, que são organelas também atuantes nessa quebra de lipídios chamada de beta-oxidação. Os peroxissomos também fazem isso, mas ela é atuante principalmente na beta-oxidação. Então, nós falamos muito em sala que essa organela é aquela organela produtora de água oxigenada, que é a catalase, que é uma de suas enzimas encontradas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o core, ai meu core, esse aqui é o core, é o acúmulo de enzimas dessa organela também membranosa. Dentre as enzimas aqui existentes, existe a catalase, que vai converter água oxigenada a água e oxigênio. Por exemplo, na água oxigenada, esta água oxigenada colocada em uma lesão tecidual, por exemplo, nosso tecido, ela borbulha porque a catalase das células que foram lesadas acelera a conversão da água oxigenada a água e oxigênio. O borbulhamento vem dessa conversão aqui. Este é o borbulhamento. É o escape, a saída de O2 que vai oxidar, por exemplo, parede celular de bactérias, membrana plasmática de bactéria e outros agentes, outros micro-organismos que venham a ser patológicos, patogênicos à nossa pele aí. Beleza? Então são organelas esféricas, possuidoras de várias enzimas no core aqui. Vamos perceber em animais e vegetais. Vegetais, foque lá em semente, onde eles são chamados de glioxissomos, porque tem dentro dele o ácido glioxicílico, que vai ajudar a converter lipídios a carboidratos, que vão estar diretamente ligados à germinação. Provavelmente, sua estrutura, a estrutura de um peroxissomo, a estrutura membranosa e alguns grânulos lipídicos aqui existentes, vem do retículo endoplasmático liso. Suas enzimas de ribossomos livres ou ainda de retículo endoplasmático rugoso, tá? Também tem capacidade de sofrer autoduplicação, mas não se enganem. Eles podem. Muitos citologistas, em seus estudos, dizem e afirmam isso, mas não são possuidores de DNA. Frise aí em teu material. As únicas organelas possuidoras de DNA e RNA aí diretamente, cloroplasto e mitocôndria, envolvidos na teoria endossimbiótica que eu trabalhei na última parte da parte 2 desta aula. Lembrem-se, principal característica é beta-oxidação, é aproveitamento, é degradação de ácido graxo advindo da digestão de lipídios para gerar energia, por exemplo, lá na respiração intracelular. Porém, muitas de suas enzimas atuam na desintoxicação.
quebra de substâncias que poderiam ser nocivas às nossas células, beleza? E essa desintoxicação também é feita pela quebra que ele mesmo faz, como ele é uma organela. Como ela é uma organela que se habilita, que se utiliza aí da água oxigenada, ela também produz e quebra a água oxigenada. Essa quebra, ela tem um efeito bactericida, beleza? Massa, então trabalhamos aí para vocês também peroxissoma, uma organela membranosa, dotada de várias enzimas, onde a principal função é o reaproveitamento energético, é a quebra de ácido graxo, por exemplo, na respiração intracelular, vai pegar essa quebra, vai jogar lá para que exista a promoção da produção de energia na respiração intracelular mitocondrial. Beleza? Durante a sua atividade celular, durante o seu metabolismo, produz e quebra esta água oxigenada. A quebra é dada através dessa enzima que vai acelerar a tal quebra desta água oxigenada em água mais oxigênio, beleza? E aqui um históricozinho, um videozinho bem didático para você entender mais e melhor sobre mais organelas e seus funcionamentos, beleza? Assista aí. Que seria uma organela, beleza? Essa organela significa pequeno órgão ou pequeno grão. São elas que vão dar o desenvolvimento de uma célula. Cada organela tem alguma ou algumas funções que vão demonstrar. Olha a imensidão de organela membranosa que vocês estão vendo aí, tá? Ele está adentrando a organela núcleo, possuidora de DNA, DNA bifilamentar, utilizado para as características genéticas dessa célula, tá? A cromatina, que é esse DNA disperso, que a gente vai ver na aula de núcleo de divisão celular ainda. Este vídeo é só para elucidar e você ter mais informações, ó. Essa cromatina condensada forma cromossomo para evitar erros durante a divisão celular. Aí vocês estão vendo diretamente a formação do nucleolo, que é envolvido, né? Ele vai absorver, ele vai acomodar ribonucleoproteínas, RNA ribossomal e proteínas. Aí o poro nuclear, liberando substâncias, por exemplo, as subunidades ribossomais, deixando o núcleo e indo para as vesículas, por exemplo, do retículo endoplasmático rugoso. Interessante, né? Podem viver livres ou ainda aderidos às vesículas do retículo endoplasmático rugoso. Lembra, frisa. Retículo endoplasmático rugoso é a projeção da face externa da carioteca. Beleza? Então essa imagem é maravilhosa para demonstrar, ó, tá vendo? A adesão do ribossomo ao ergastoplasma e mostrando que ele é uma projeção da face externa da carioteca. Já estou em uma outra organela, retículo endoplasmático rugoso. A parte que não tem ribossomo é a lisa, tá? Massa? Olha aí a promoção da produção de proteínas por esta organela. Proteínas estas que vão deixar a célula ou formar, por exemplo, estruturas que vão fazer parte do glicocálice. Olha aí, ó, uma vesículazinha que deixou o retículo endoplasmático rugoso indo para a Golgi. Que lindo! Essa face que está recebendo, face cis. Golgi é a tão falada organela modificadora bioquímica. Aqui, estas proteínas podem ser fosfatadas, glicosiladas, recebem carboidrato, podem ainda ser sulfatadas, beleza? Ou seja, elas vão recebendo substâncias, beleza? Para que exista uma diferenciação. Ó. Carboidrato, glicolização, aquilo que você acabou de ver, foi a glicosilação que eu havia citado anteriormente. Beleza? Ficou menor para que não ficasse tão abarrotado de informação, meu querido, minha querida. Despeço-me mais uma vez. Sei que ficou grande, essas 3 aulas ficaram grandes, né? Mas que o assunto de citologia, organela citoplasmática, cai bastante no Enem. Todos os anos tem de 1 a 2 questões sobre organela citoplasmática. Eu me estendi, mas que seja melhor para vocês. Eu me estendi principalmente em mitocôndria, visto que é uma das organelas que mais cai junto ao retículo endoplasmático rugoso, junto a ribossomo, junto ao retículo endoplasmático liso. Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje,